Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Desbravando o Desconhecido. Antes de começarmos, quero deixar claro que o objetivo deste vídeo não é atacar ou desacreditar nenhuma religião. Nosso propósito aqui é, de maneira objetiva e sincera, explorar as Escrituras e descobrir o que elas realmente dizem sobre um tema misterioso e pouco discutido: a relação entre Miguel, o arcanjo, e Jesus Cristo. Muitas vezes, as respostas para as maiores questões estão bem diante dos nossos olhos, mas precisamos olhar com mais atenção. E é isso que vamos fazer hoje: desbravar as páginas da Bíblia e descobrir o que ela realmente diz sobre esse enigma. Preparem-se, pois a verdade está prestes a ser revelada de uma maneira surpreendente. Preparem-se para uma viagem profunda nas Escrituras, onde desvendaremos um mistério que pode parecer simples à primeira vista, mas que à medida que vamos mergulhando, se revela com uma complexidade fascinante. Quem é Miguel, o arcanjo? Ele é apenas um ser celestial, uma figura distante de Jesus, ou há mais do que aparenta? E mais importante ainda, como essas duas figuras se conectam? Hoje, vamos buscar as pistas na própria Bíblia e desbravar esse mistério. Pista 1. Daniel 10:13. A primeira pista vem de um texto bastante intrigante de Daniel 10:13. Aqui Miguel é mencionado como um dos principais príncipes, e não como um ser comum, mas com uma autoridade que chama a atenção. O versículo diz: "Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim por 21 dias, mas Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar." Daniel 13. Agora, imagine isso. Miguel não é apenas um arcanjo qualquer. Ele é descrito como um líder entre os príncipes celestiais. Isso nos dá uma ideia de sua autoridade, poder e responsabilidade. E aqui está a pergunta: por que Miguel, especificamente, é o escolhido para essa missão? Por que ele tem o poder de enfrentar as forças do mal de maneira tão decisiva? Isso nos leva à próxima pista, que começa a conectar Miguel com outra figura divina muito familiar: Jesus. Pista 2. Daniel 12:1. Vamos agora para Daniel 12:1. Onde Miguel é descrito como o grande príncipe, um defensor do povo de Deus em tempos de grande angústia. O versículo diz: "Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se põe ao lado dos filhos do teu povo. E será tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro." Aqui, temos Miguel não apenas como líder, mas como um defensor, alguém com um papel vital no plano de Deus para a salvação. Mas pensem bem, quem mais, na Bíblia, tem a autoridade e o papel de proteger o povo de Deus de uma maneira tão abrangente? A resposta é Jesus. O próprio Jesus, como Salvador, veio para nos proteger do mal, garantir nossa salvação e assegurar que seremos guardados até o fim. O papel de Miguel como grande príncipe começa a parecer cada vez mais semelhante ao papel de Jesus. Mas a verdade se revela ainda mais claramente quando damos o próximo passo. Pista 3. Judas 1:9. Agora vamos para um versículo mais específico e peculiar. Judas 1:9 nos fala de um episódio em que Miguel, o arcanjo, enfrenta Satanás diretamente, mas sem ousar julgá-lo, entregando o julgamento a Deus. O versículo diz: "Mas Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda." Aqui vemos Miguel em uma luta direta contra as forças do mal, sem usar sua própria autoridade para condenar Satanás, mas deixando isso para Deus. Isso nos faz lembrar de Jesus, que em sua missão terrena também enfrentou o mal, mas sempre fez a vontade do Pai, deixando o julgamento para ele. Mais uma vez, as semelhanças entre Miguel e Jesus são impressionantes. Mas a conexão fica ainda mais forte quando consideramos a próxima pista. Pista 4. Apocalipse 12:7-9. Chegamos agora a um dos momentos mais significativos da Bíblia, um versículo que descreve uma batalha cósmica, e mais uma vez, vemos Miguel em um papel de liderança e autoridade sobre as forças do mal. Apocalipse 12:7-9 diz: "Então houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Apocalipse 12:7-9. Aqui Miguel lidera os anjos em uma guerra contra Satanás e vence, expulsando-o do céu.
Esta imagem poderosa de Miguel é extremamente similar à de Jesus, que em sua obra redentora venceu Satanás e trouxe a vitória sobre o mal. A Bíblia faz uma clara ligação entre essas duas figuras. Miguel, o arcanjo, é na verdade a manifestação celestial de Jesus Cristo. A ressurreição e a voz de arcanjo. Agora, para completar esse mistério, vamos explorar o momento da ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia nos revela algo que conecta ainda mais Miguel a Jesus. Ela diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz de arcanjo. Quem usa essa voz? A conexão é clara. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz que na ressurreição, Jesus descerá do céu com a voz de arcanjo. Não é a voz de um simples arcanjo, mas a voz de Miguel, o arcanjo, o líder celestial. Isso só confirma ainda mais que Miguel, em sua forma celestial, é Jesus Cristo em sua essência divina, que triunfará sobre a morte e trará a ressurreição àqueles que creem nele. O mistério revelado. Agora que desbravamos juntos todas essas pistas, a verdade começa a se revelar com clareza. Miguel e Jesus não são duas entidades separadas. Miguel, o arcanjo, é de fato a manifestação de Jesus em sua forma celestial. Aqui vemos Miguel em uma luta direta contra as forças do mal, sem usar sua própria autoridade para condenar Satanás, mas deixando isso para Deus. Isso nos faz lembrar de Jesus, que em sua missão terrena também enfrentou o mal, mas sempre fez a vontade do Pai, deixando o julgamento para ele. Mais uma vez, as semelhanças entre Miguel e Jesus são impressionantes. Mas a conexão fica ainda mais forte quando consideramos a próxima pista. Pista 4. Apocalipse 12, 7, 9. Chegamos agora a um dos momentos mais significativos da Bíblia, um versículo que descreve uma batalha cósmica, e, mais uma vez, vemos Miguel em um papel de liderança e autoridade sobre as forças do mal. Apocalipse 12, 7, 9 diz: Então houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7, 9. Quando Miguel lidera os anjos, enfrenta Satanás e protege o povo de Deus, ele está cumprindo o papel que mais tarde será completamente revelado em Jesus, o Salvador. A Bíblia, em sua sabedoria, nos apresenta Miguel como o líder celestial, mas essa identidade não é separada de Jesus. Ambas as figuras compartilham o mesmo propósito divino, a mesma missão de salvação e de liderança espiritual. A conexão é clara. Miguel é o próprio Jesus Cristo, o arcanjo com autoridade divina, preparado para cumprir a vontade de Deus desde o princípio. Conclusão. E assim, com base nas Escrituras, o mistério de Miguel e Jesus é desvendado. Eles são, na verdade, a mesma pessoa, com a missão de governar, proteger e vencer as forças do mal. Miguel, como arcanjo, é uma manifestação do Cristo celestial, o líder e defensor do povo de Deus. E quando Jesus retornar, ele descerá com a voz de arcanjo, cumprindo sua missão de vitória sobre a morte e o mal. Essa verdade, revelada nas Escrituras, nos ajuda a entender a grandeza e o poder de nosso Salvador, e nos lembra de sua soberania sobre todas as coisas. E assim, com essa nova perspectiva, somos chamados a viver com esperança, confiança e fé no retorno de nosso Rei. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desbravar o desconhecido e explorar mais mistérios do universo.